parte desse processo do Banco Itaú. O processo do Banco Itaú, ele teve essas versões e teve essas integrações entre PAF e CAF. Ele foi julgado administrativamente e o Itaú foi vitorioso. Infelizmente, isso foi ruim para a nação, porque tirou dinheiro da nação. Quanto foi o dinheiro, Sérgio? Na época, 25 milhões. Foi bilhões? Bilhões, muito dinheiro. Esse dinheiro era nosso. Então, a defesa que eu fui fazer para o Banco Itaú, contra o Banco Itaú, eu não fui vitorioso. Por quê? Porque eu acreditei que a gente, com o Martinez, ele queria que a realidade do fato acontecesse. Então, para você derrubar uma coisa que aconteceu, seria difícil, a não ser que fosse para o processo judicial, porque o processo administrativo, ele corre solto. A administração pública, ela tem o poder discricionário. O que é que ela faz? Ela pode dizer, mesmo você estando certa, ela pode dizer que você está errada. E aí, você vai para a primeira fase, vai para o PAF, vai para o CAF, toma pau, e que chega no jurídico, você pode ganhar ou pode perder. Mas é muito difícil você derrubar uma decisão já de uma turma, já que vai para uma turma, a segunda instância vai para uma turma, é muito difícil. Mas o que o Itaú conseguiu, e o Bradesco também conseguiu, e até o próprio Neymar conseguiu um perdão de 200 mil reais, também ele conseguiu antes da Copa. 200 milhões, né? 200 milhões de reais. Ele conseguiu. Então, isso tira nosso dinheiro. Essa é por desses motivos, dessas revoltas, dessas intranquilidades e dessas imperfeições dos judiciários que revoltam a gente, e a gente continua insistindo em ser advogado e lutar, porque a gente gosta do que a gente faz. E a gente pretende realmente, se a gente conseguir mudar 10% no ano, 5% no ano, 1% no ano, é uma mudança, é melhor do que nada. A luta é grande, as injustiças são muito grandes. E essa injustiça tributária, ela só dói em um lugar, só dói no pobre. Só dói no pobre porque o pobre perde o que tem de melhor, que são os serviços sociais. Eu hoje mesmo fui beneficiado pelo SUS. Eu fiz uma cirurgia que ia me custar 18 mil, eu não tinha dinheiro. Poderia ficar cego. Graças a Deus não estou cego e consegui a cirurgia. Sorte? Não sei, foi Deus? Bom, maravilhoso. Mas esses benefícios, quando o tributário não acontece de forma justa, quando uma decisão do parlamento, do Senado, não acontece de forma justa, só atinge o pobre, só atinge o miserável, só atinge o fraco, só atinge a gente que está querendo crescer, que precisa desse incentivo. É isso que a gente tem que lutar, a gente tem que estar ligado. A ação tributária é uma ação importante para nós. Pode ser que muitos aqui, por exemplo, eu mesmo não vou ser tributário, eu estou sendo administrativo, mas talvez agora eu possa mudar, porque eu gosto também de tributário, porque eu gosto também da administrativa. Por quê? Porque Confúcio, ele já dizia, pior do que o político que rouba é o funcionário público que se omite a denúncia. Isso é difícil, porque todo mundo tem que manter sua família. Mas o governo tem que abrir um canal. Esse canal é um canal importante para a gente poder denunciar, como tem a denúncia anônima sobre um fato, como tem a denúncia premiada sobre uma teoria do fato. Isso tudo, nós é que temos que lutar, nós é que temos que fazer a diferença. Existem advogados muito bons, muito honestos, muito dignos, e que estão lutando. Existem políticos também muito honestos, muito dignos, que estão lutando. Mas é grande, o país é grande, é cheio de brecha, e essas brechas, com certeza, quem sente é a massa que precisa desse apoio do governo. É isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês. Essa decisão que você está falando, você sabe de quando ela foi? Do Banco Itaú? Ela tem uns 3 anos, mais ou menos. Olha, Sérgio, eu interrompo você, Sérgio, foi um dos alunos que mais pesquisaram. Se você quiser contribuir, Sérgio, eu acho que é intercâmbio, né? Acadêmico, né? Você podia deixar seu telefone para o pessoal. Posso. Meu e-mail é conciliador10 @hotmail.com. Ele pesquisou mesmo. Deixa eu terminar de falar. A pesquisa que eu fiz pelo professor foi da agora de 8 de agosto. Sim. Aí está informando que ela negou parcialmente, que vai ter que calcular os tributos e vai ter que calcular que ela ainda vai ter que pagar.
Não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, mas já está decidido. Está aqui dizendo, foi de 8 de A gente agosto. já pesquisa mais interna. Já está decidido. Presidente, agora dia 15/8 saiu já. Foi anulado, né, o julgamento? O Itaú entrou no curso para poder derrubar essa liminar, entendeu? Mas ainda não foi decidido. E não está decidido, aqui está dizendo que a Receita Federal vai calcular o valor final da atuação e vai ter que pagar tributos como IRPJ, CSLL e PIS e COFINS. Saiu agora dia 15/8. Vamos torcer para que isso aconteça, né? É porque quando chega no grande, tudo é fácil. Por que tudo é fácil quando chega no grande? Porque o dinheiro acontece, rola. Eu não acreditava tanto. É a mala da conselheira. É a né? mala, sim, a mala acontece. Quando chega no grande, tudo acontece. Tem fases que a gente acredita que tudo vai dar certo. Por quê? Porque está caminhando para dar certo, que as notícias estão chegando. Mas na verdade, são notícias, muitas delas fraudulentas, que não vão acontecer, que deixam aqui transparecer para a sociedade que algo o governo está fazendo para nós. Ele não está fazendo. Ele não vai fazer. Deixa o telefone do seu contato aí, Ó, pessoal, meu telefone é 991 42 4012. Devagarzinho. 991 42 4012. Meu e-mail é conciliador10@hotmail.com. conciliador10@hotmail.com. E conciliador10@hotmail.com. eu também. Meu telefone de novo? No 991 42 42 4012. 4012. Aí vocês podem adicionar ele no zap e ele vai dar muitas informações para vocês da questão do Banco Itaú. Legal? E outra coisa também, ó, eu faço parte, como o Martinez também faz, de um grupo de conciliação judicial. Essa conciliação judicial tem sido uma coisa muito importante no momento que a gente está vivendo, que é a lentidão do Estado sobre as questões, os litígios dentro do judiciário, de forma federal, de forma estadual. Na justiça federal, na justiça comum. E a gente pode hoje intervir nesses paralelos, em chamar as pessoas para poder compor um acordo, porque tem gente que fica lutando 13 anos e quando vai ganhar, se fizer a conta, é o mesmo que ele fizesse um acordo no começo. O dinheiro não rendeu. Aparentemente ele é um volume desse tamanho, mas o que você vai comprar é desse tamanho. Então é melhor, às vezes, sentar e fazer um acordo. Tem gente que leva 10 anos, chega na hora de receber o dinheiro, aquela fortuna, morre. Ninguém não goza nada. Quem vai gozar é um herdeiro, se tiver. Né? Ou então o Estado vai abraçar, vai ficar e acabou, não fica aí. No dia do júri, se tiver disponibilidade, você vem aqui para ajudar a pessoa. Se tiver, você é para contribuir. Vai com isso, esse é gente fina pra caramba. Aí, ó, eu que aconselho, pega esses exercícios de Martinez, dê uma caprichada mesmo nele, porque vocês vão. Essas questões caem na prova. Essas questões caem na prova e caem como ele botou. E se você estudar a matéria, a faculdade não deve nada a ninguém lá fora. Isso aqui. Tudo que caiu na prova foi dado em sala de aula. Foi discutido, foi debatido. Exame do OAB. A faculdade não prepara a gente para fazer o exame do OAB, porque é diferente. Você prepara para você ser um advogado. Tanto que são aulas práticas, são júris, são TID, né? Você tem TID, você tem o júri, como ele faz júri simulado, você tem seminários, ela está preparando a gente para a oratória e para fazer defesa. O restante, para fazer a prova, é diferente. Por quê? Porque você vai. São 17 matérias e 80 questões. E você tem que estar, em primeiro lugar, calmo. Em segundo lugar, consciente que você estudou. E outra coisa, os professores daqui não é só eu estou elogiando porque cheguei ao final, não. Eu cheguei ao final com muita luta, como vocês também lutaram. Eu entrei aqui, eu tinha 2 dívidas trabalhistas, de cada uma 20 mil, e tinha um débito fiscal sobre o INSS que eu não tinha pago, de 16 mil. Eu estava, nos 3 eu tinha sido condenado sem a minha presença. Então, a falta de notificação é de matéria de ordem pública.
Depois que eu aprendi isso, depois que eu aprendi a fazer a execução de pré-executividade, né? O que é que eu fiz uma pré-execução de atividade? Eu peguei o conteúdo, comecei a fazer minha defesa e eu já não pago mais esses 2 débitos trabalhistas, porque eu não fui citado, o débito venceu, prescreveu praticamente, e também o débito do ISS, que era 16 mil, eu vou pagar sobre os últimos 5 anos, só isso. Agora parcelado R$ 1.000 e poucos, que era 16 mil. Então o custo para mim já foi pago. Para mim eu estou satisfeito. Claro que eu quero mais, é ótimo. Certo? Agora, o que é que vocês devem fazer? Essas pequenas ações, vocês já podem começar a ganhar dinheiro, junto com a questão tributária, sobre aquele que está sendo condenado e nem sabe que está sendo condenado. Quando ele vem saber, como é que ele vai se defender? Não pode. Uma ação de habeas corpus para poder tirar um preso, que não é o papel exclusivo do advogado, não é a atividade exclusiva do advogado, que vocês vão ver isso em ética, que se vierem ver também sobre direito constitucional, sobre remédios constitucionais, vocês já podem fazer. É só sentir um pouquinho de segurança, é só fazer a prática, você imaginar que você é um advogado e está tirando pasto na cadeia. Como é que você vai fazer? Aqui na administração ainda. Não. Aqui é o curso de administração. Bacana, rapaz. Eu estou pensando que você está falando de tributário, que direito. Não, é matéria tributária, mas o curso de administração. Bom, já que os administradores convivem nisso... Não, desculpe, eu pensei que eu estava na aula de direito. Agora vamos lá. Então é o seguinte, até um administrador, como não é matéria exclusiva do advogado, um administrador ele pode preparar uma HC e chegar lá na delegacia, chegar no tribunal. Claro que você vai ter que fazer uma coisinha bonitinha, um documento da pessoa, falar que essa pessoa é réu primário, etc. Um documento que ele foi uma improcedência, foi uma arbitragem da atitude policial, e ele não devia estar ali, até mesmo foi passado pelo audiência de custódia, mas o juiz deixou de ver algum detalhezinho que favorecia ele, que está na Constituição. Você vai lá, conclui e salta, e botar 4, 5 mil no bolso, uma ação mesmo dessa ação de pré-executividade. E a questão de administrativa, defesa administrativa. Defesa administrativa tributário. Eles podem fazer consultoria. Exatamente. E outra coisa, isso não é exclusivo do advogado. Não diga isso. Não. Você não pode dizer. Posso sim. Posso, porque eu fiz e me livrei. E se vocês quiserem pegar mais, já que é o curso de administração, cai isso, né? E do tributário, cai isso, a condenação. Ele vai ensinar isso aqui, ele está começando a ensinar. A condenação da pessoa sem ter a notificação que ele teve o direito de defesa e contraditório extinto. E ele vai ser condenado. Ó, galera, muito obrigado. Viu? Prazer com você. Felicidade. Me liga para conversar. Eu estamos juntos. E volte para aqui. Se você quiser me esperar, eu saio 9h30, 9h35. Não, eu vou ter que ir. Viajar amanhã para descansar. Você pediu o atestado aqui? Já dei hoje. Rapaz, semana está aqui, não tá? Se Deus quiser. Bom com saúde, viu? Ele veio com saúde, irmão. Um abração. Vai com Deus. Deus te abençoe. Beleza, vamos lá, gente. Primeira questão, rapidinho. Bora lá. Viu aí? Sérgio aí, como tá? Jogando duro, né? Direito Tributário, 22 de agosto de 2018, no curso de Administração de Empresas. Vamos lá. Primeira questão. Explique CAF. Fale sobre... CAF. Não, eu vou fazer um novo questionário. Novo. Na semana a gente disseca os dois. Vamos lá. Primeiro, fale sobre o princípio da legalidade. Já teve. Tá, tudo bem. Então fale sobre as esferas executiva, a primeira questão. Aí você bota assim, ó, fale sobre as esferas, certo? Em cima, um título, fale sobre as esferas. Aí primeira, executiva. Não. Segunda, legislativa. Terceira, judiciária, entendeu?
Faz um título assim, fale sobre as esferas. Primeira, executiva. A, B, C, D, Não, primeira, executiva. Primeira questão, executiva. Segunda questão, legislativa. Terceira questão, judiciária. É, 3 questões. Bota assim, fale sobre as esferas, entendeu? Aí você bota primeira, executiva. Segundo, legislativa. Terceira, judiciária. Quarta questão. Explique. Alfredo. Explique. É o quê? Explique a cobrança na esfera administrativa. A quinta, explique o julgamento na esfera administrativa. Que questão agora é? Sexta. Explique sujeito tributário, fisco. Explique sujeito tributário, fisco. Sétima questão. Explique sujeito tributário, contribuinte. Agora a oitava, né? Já fiz a pergunta do CAF, já, né? Na outra. Já. Oitava questão. Explique a fase legislativa. Ah, já fiz a pergunta, não? Vamos mudando. Explique a majoração de tributos. Nona questão. E último. Não. Nona questão. Fale sobre tributos como gênero. Tributo. Como gênero. Como gênero. Gênero. Décimo agora? Sim. Fale sobre espécies tributárias. Décima primeira, relacione execução fiscal ao processo judicial. Reforma fiscal ao Execução fiscal ao processo judicial. Décima primeira, décima segunda, fale lá, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Leo. Aquele artigo lá, no sexto. Fale Artigo sobre- 150. Fale o quê? Olha lá o artigo lá. Fale sobre artigo 150, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Olha lá no quadro. Esse CRPB é o quê? Constituição da República Federativa do Brasil. Décima terceira, né? Para criar um tributo, teremos elementos constitutivos para criar um tributo. Teremos elementos constitutivos
porque Para criar um tributo, teremos os elementos. constitutivos, vírgula, porque. Décima quarta. Defina fato tributável. Fardo, defina. Fato tributável. Defina. Fato tributável. Décima quinta. Defina base de cálculo. Base de quê? De cálculo. Cálculo. Cálculo, base de cálculo. Décima sexta. Defina a alíquota. Defina ali. Alíquota. Décima sétima. Defina entes tributantes federados. Hã? Entes tributantes federados. 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 Décima oitava. Defina a identificação do sujeito passivo. Passivo. Décima nona agora, né? Nona? É. Vai terminar. Defina a identificação do sujeito ativo. Ah, o quê? A identificação do sujeito ativo. Vigésima. Do sujeito o quê? Ativo. Ativo. Vigésima. E último. Fale sobre capacidade contributiva. Capacidade. Contributiva. Certo, gente? Vamos lá? Beleza? Contributiva. Tem quantos na aula passada? Quantos questionários? 15. Com 20, 35. Vocês vão fazer o quê? Façam como eu faço. Semana passada foi 10, né? Façam como eu faço. Estou fazendo o segundo doutorado. A orientadora já me ligou hoje, meio-dia. O vencimento é dia 20 de setembro e eu não fiz nada ainda. Façam como eu faço. Certo? E vou chegar no dia 19, de madrugada, e vou fazer tudo. Aí vai aparecer tudo. Falta luz, né? Dia 20 eu vou entregar? Não. Agora, ao invés de vocês fazerem como eu faço, façam como eu falo. Comecem a fazer agora os questionários. Na próxima aula você já vem tirar dúvidas do questionário. Não deixa acumular, porque se acumular, vocês vão se perder. É a mesma coisa aquele voo, você lembra o voo? Que o cara botou na saída, estava vendo o jogo do Brasil. Você lembra agora do voo? E ele botou errado o roteiro? Saiu o voo, botou errado, né? Ele foi para outro lugar. Quando ele pensou em voltar, a cadeia estava perdido. Então vocês poderão ficar perdidos na selva. Porque o avião cai, acaba a gasolina e vocês ficam perdidos na selva. Vamos lá, vamos para a matéria. Diga, meu amor. O senhor vai dar mais assunto? Vou, lógico. Agora é que vai esquentar. Vamos lá. Explicar e esquentar. Começa a esquentar. Vamos lá, bora, diga. As pesquisas. Também tem que ser feita a teoria da prova. Nosso pensamento, né? Ah, sim, é pensamento de vocês que eu vou ver. Nosso entendimento. Seu entendimento é o que mais importa aqui. Porque você vai desenvolver sua ideia, né? Dentro do conteúdo. Certo? Cada pesquisa que ela for fazer um texto. Pode fazer. É livre, aqui não tem um. Pode ser escrito, digitado, individual, em dupla, de 3. Se quiser, faz de 4 também. Vamos lá. Direito tributário, princípio tributário. Gente, olha lá, o princípio tributário a gente já começou a trabalhar. Legalidade, anterioridade, solidariedade. Já falei muito de solidariedade. Eu acho que ninguém tem dúvida mais de solidariedade. Certo? Existe um princípio que eu vou dar uma aula específica, que eu acho muito importante que vocês entendam.
talvez não seja para a prática. Para o pessoal de direito, ele é muito importante cair no exame da ordem. Você vê que Sérgio foi meu aluno, e todas as questões tributárias ele acertou, ele estudou, certinho? E teve um professor genial como eu. Tudo bem. Agora, a anterioridade é mais para a questão de prova, mas eu tenho que dar, é um assunto. Então você tem que entender que amanhã depois você faz um concurso na administração, alguma coisa, não é muito para prática, mas é um assunto muito legal, é decoreba. Eu vou trazer para vocês vão gostar, são quadrinhos, a questão da anterioridade, tá? Princípio da anterioridade. A lei para entrar em vigência, ela tem certos princípios para dar garantia ao contribuinte, certo? Você não pode criar uma lei hoje e amanhã já cobrar tributo. Aí tem umas regras de anterioridade. Dá um espaço para ele saber, ele cidadão saber que vai pagar aquele tributo se programar, né? Não pode aumentar tributo nem criar tributo e você no outro dia está pagando. Então, aí isso se chama anterioridade tributária, tá certo? Vocês vão ver uma regrinha, uma série de coisas, vai ser muito legal. Solidariedade não precisa mais falar, já dou como ok aqui, vocês já entenderam. A parte mais pesada aqui é a legalidade, que a gente vai completar na próxima aula. Competência, capacidade tributária, averação com fisco, liberdade de tráfico. Vocês notem aí os princípios que vocês irão me cobrar na próxima aula. Da competência até liberdade de tráfico. Pode aí cobrar na próxima aula. Da competência até liberdade de tráfico. São princípios mais fáceis. Da competência até liberdade de tráfico na próxima aula. Junto com as dúvidas dos questionários. Legal? Vamos lá? Certo, gente? Legal? Tá legal? Tá beleza? Então vamos lá. Agora a legalidade. A legalidade ela vai estar em 3 esferas. 3 esferas. Por que em 3 esferas? Porque o nosso país é um Brasil que é federado, né, gente? É um país federado. Todo mundo sabe disso, não tem dúvida disso, né? Como é um país federado, ele é dividido em estados e tem a União. E depois tem a subdivisão dentro dos estados dos municípios. Tem dúvida com isso? Não, né? Para administrar tudo isso, administrar esse Estado federado, União, Estados e municípios, certo? Nós nos socorremos de Montesquieu. Você lembra dele? Montesquieu? Não lembra? Teve comigo aqui na aula passada. Montesquieu, gente boa. Tomava, bebia muito, ele estava, mas... Montesquieu, você lembra dele? Montesquieu, gente fina demais. Montesquieu criou na Islândia. Montesquieu ele criou a tripartição. O Estado é um só. O Estado é ficto, o Estado existe, gente. É uma ficção. Certo? Quem governa o Estado são os homens que ocupam o poder. Então ele disse, um Estado, embora seja um só, eu não posso através dele um só governar. Eu preciso dividir ele em 3. E ele dividiu em 3. Quais foram as 3 divisões que ele fez? Executivo, legislativo e judiciário. No legislativo são feitas as leis. No executivo, administrar as cidades, o dinheiro dos estados, dos municípios. E no judiciário se aplica o direito ao caso concreto. Deu para entender, gente? Isso aí? Ficou dúvida? Ficou dúvida? Porque vocês não são de direito, eu tenho que ir mais devagarzinho. Ficou dúvida não? Isso aí? Tranquilo, né? Judiciário aplica a lei ao caso concreto. Legislativo faz as leis. E executivo administra as cidades, no caso, quem administra o estado? Quem administra o município? Quer entender? Ele vai fazer assim. Hein? Assim também, na versão, né? Quem administra o município? Quem administra o estado? Vaqueirão, ó. Quem manda no vaqueirão? O outro aqui. Entendeu? Estou falando? Quer entender? E quem administra a União? Deu para entender? Quem é? Como é o esquema? Vamos manter isso por 20 anos. Entendeu? Estão ouvindo? 20 anos conservando Vamos manter a 20 anos. saúde. Então tá beleza. Então já sabe o esquema qual é. Na esfera administrativa, quem tem o poder de cobrar, vamos anotar, ó. Quem tem o poder de cobrar tributos vai ser denominado, a gente não vai esquecer essa palavrinha, entes tributantes federados. Entes. Quem tem o poder de cobrar tributos vai ser chamado de
entes tributantes federais. Todas as esferas. Tem o poder. Basta você ter o poder de cobrar, você vai ser entes tributantes federais. Tem o poder de cobrar. É os Cobrar entes. entes tributantes federados. Quais são esses entes tributantes federados? A União, os estados, eu botei no plural, mas você pode botar, os municípios e o Distrito Federal. Em tese. Certo? Por que em tese? Vamos dar um exemplo aí, que eu dei agora um exemplo hoje no início da aula. Que está me cobrando. Quem é que está me cobrando? Eu dei no início da aula, exemplo. Começa com C, depois vem o R, depois vem o C. Conselho Regional Que contabilidade. Então ele tem poder de cobrar? Tem. Ele é um ente tributante, na minha opinião, meu entendimento jurídico, indireto. Porque os entes tributantes diretos, entes tributantes federados com poder de tributação direto é União, Estados e Municípios. Distrito Federal. Ele é um ente o que, gente? Indireto. Distrito Federal, né? É, ele vai Distrito Federal. Agora, o CRC pode cobrar tributos para mim? Pode. Qual é o tributo que ele está me cobrando? Bote aí, contribuição para fiscal. O CRC, Conselho Regional de Contabilidade, tá? O CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e como está gravando, eu quero pagar logo! Deu aluguel. Contribuição que é, professor? Isso aí, você faz o quê? Quero pagar logo para ficar em dia com a minha tributos. Contribuição de quê, professor? Brincadeira, né? Contribuição para fiscal. Por que para fiscal? Por que a contribuição para fiscal? Porque ela caminha paralelo à fiscal, entendeu, gente? Vamos lá, vamos perder. Se você se perdeu, antigamente na minha época, quando a moça se perdia era outra coisa, mas tudo bem. Vamos lá. O CRC, estou dando exemplo do CRC só. Conselho Regional de Contabilidade. Qualquer conselho é. Qualquer conselho, né? Estou falando. Qualquer conselho, ela falou melhor até para falar. Qualquer conselho de profissão regulamentada, fica melhor. Tirar o CRC de trabalho. Por favor. Porque eu estou com esse problema aí, e que na boca já tem uma colaboração a você. Qualquer conselho. Desculpa isso, né? Eu estou contando com você, pelo amor de Deus, para atualizar minha carteira de CRC e da carteirada. Também estou tendo o ABI do carteirado, tendo juiz arbitral do carteirado, tendo psicanalista do carteirado, só usar mais uma do CRC para dar carteirada. Pá! Qualquer conselho. Qualquer conselho de profissão regulamentada, certo? Qualquer conselho de profissão regulamentada poderá cobrar aos seus filiados, uma contribuição para fiscal. Uma contribuição para fiscal. Poderá cobrar. Dos seus filiados uma contribuição para fiscal. Essa contribuição para fiscal é, vamos lá? Todo mundo? É tributo. É? Ó, todo mundo é o que? Tributo. Por que ela é tributo? Porque ela é cobrada de forma compulsória. Eu não posso dizer não pago. Para eu dizer não pago, eu tenho que dizer eu não quero mais exercer a profissão. Me paga, né? Mas se eu tiver com vontade de exercer, entendeu? Eu terei que pagar. Certinho? Vocês, ao se formarem, vão se registrar onde? E depois que vocês ficarem algum tempo sem pagar, o que é que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer, o que é? Procurar o professor Martinez. Para ele, você pagar a mim e depois também pagar o CRA, entendeu? Pagar 9. Fazer a defesa para diminuir o parcelado. Então o CRA regula que profissão de administrador. Ela, que é técnica em enfermagem, tem, eu passei lá no Barris, uma série muito bonita, ó. Vários, né? Uma série bonita, chamada Corém. Se eu quiser ser técnico de enfermagem hoje, posso? Não. Por dois motivos. Eu tenho que fazer o curso e depois que eu terminar o curso eu tenho que ir lá no Corém e pagar. Se ela deixar de pagar o Corém pode fazer o que com ela? Executar, cobrar.
Então, porque a cobrança é contribuição para fiscal, é um Tributo. é obrigatório. Como é obrigatório, é compulsório. Legal? Como foi a contribuição sindical no passado? Que a gente discutiu no ano passado. Você lembra, amigo? Como foi a contribuição do imposto sindical? Sim. Tua contribuição chamada, não chamava mais de imposto sindical, chama contribuição sindical. Diga, meu amor, a OAB, que eu estou pagando e pago mesmo, porque é importante pagar. É uma contribuição o quê? Contribuição para fiscal. Ela é o quê? Compulsória. Ela é o quê, gente? Ela é tributo. Eles são entes tributantes federados? Não. São. Só que não são diretos, são diretos. Posso falar? Eles não são diretos, são indiretos. São diretos? São indiretos. Diga, meu amor, vá. Agora eu esqueci. Você aprendeu tudo, bora. Vamos lá, diga. Lembra, vá. Se o senhor, no caso, um administrador que não precisa da CNA, Todos precisam. não, que não executa e não vai pagar. Não tem problema. Mas se quiser, aí vai pagar juros. Não, veja só. Você se formou administrador, pegou seu diploma, é isso? Aí enrolou seu diploma para fazer outra coisa qualquer. Nunca exerceu a profissão. Não tem que pagar nada. Mas Aí, por exemplo, você ficou 10 anos sem exercer a profissão. Mas daqui eu consegui um emprego lá qualquer. Vamos fazer coisa boa, né? Diretora geral de um órgão público aí, órgão misto, sei lá o que seja, tá? E o cara exigiu o CRA. Você tem direito, porque você se formou, você adquiriu título de bacharel em administração. Então você pega o seu diploma, vai lá no CRA, certo? Vão ficar contentes quando você chegar lá com todo o diploma e tudo. E vão fazer o que com você? Ó, cobrar. Você vai pagar, depois você pagar tem sua carteirinha. No dia que você não quiser exercer mais, você vai lá e dá baixa na sua carteira. Porque se você não der baixa, vem correndo. Como eu, por exemplo, eu tinha interesse em voltar à contabilidade. Não dei baixa. Ficou correndo. Foi besteira minha que eu queria dar baixa e agora reativar. Foi besteira minha. E você pode dar baixa. Agora, geralmente é assim, você escolhe sempre o último dia do ano. Por exemplo, 2018, você dá baixa no 2018. Paga a anuidade de 2018. Fica livre. Acabou. Aí você tem o direito, daqui a 5 anos você quer voltar, tem seu diploma, volta, acabou. Eu tenho meu diploma, que eu fiz o primeiro exame da ordem em 94. Se eu quiser dar baixa de advogado, eu vou lá e dou baixa. Mas depois se eu quero reativar, eu reativo. Apresento meu Tem diploma. algum prazo? Não, no prazo eu apresento meu diploma de passei no exame da ordem, que é uma exigência, meu diploma de bacharel e volto ativo. Agora, durante esse período que você dá baixa da carteira, você não pode exercer a profissão. Se exercer, é clandestino e ilegal. Entendeu? Não tem problema, você pode exercer clandestino e ilegal. Mas legalmente não, entendeu? Agora, se você não der baixa e deixar acumular, foi o que aconteceu comigo com o CRC. Eu teria que gramar para pagar esse negócio aqui. Mas como eu tenho interesse de reativar ela, entendeu? Aí eu tenho interesse de reativar. Eu sempre tive interesse de fazer assim, algumas consultorias. Aí eu mantive a carteira por causa disso. Mas agora eu tenho interesse em reativar. Está tendo muita blitz, aí eu boto a carteira, eu boto mais uma. Sabe o cara de carteira assim, o cara entendeu? Tá certo? Só falta o CRA agora. Falta o CRA, tá certo? Vai pagar mais também, mais dinheiro o CRA. Entendeu, gente? Aí ele é ente tributante que? Indireto. Porque o direto, quem é o direto? O direto são os próprios. Indireto ou impróprio. Você pode utilizar direto ou impróprio. Quem são diretos? União, Estado, município, Distrito Federal. Eles são diretos. Entendeu? Eles são impostos mesmo, não é contribuição para fiscal. A contribuição sindical já foi compulsória. Hoje está nessa maluquice aí, depois da reforma, que vocês estão estudando aí, que vocês estão pesquisando também, eu tenho certeza que estão virando noite pesquisando isso na internet. Eu tenho certeza disso, né? Prosseguindo. Então, a fase administrativa, ela vai para um outro fator aqui, ó. Ela dá direito ao ente tributante de te cobrar. A primeira cobrança que ele começa a fazer por você são aquelas cartinhas bem amigáveis que você recebe em casa, está almoçando e tem um troço. Foi uma enfermeira, ele me leva para o hospital para receber essa cartinha. Foi o que aconteceu comigo hoje. Né? Então, meu Deus do céu, uma pressão aí, esse negócio, pelo amor de Jesus, o que é isso? Eu me acompanhando, meu Deus do céu. E uma pessoa honesta, trabalhadora, receber esse negócio, nas costas, Jesus Cristo, me ampara, meu Deus, me dá luz, meu, pelo amor de Deus, tira esses homens da minha vida, pelo amor de Deus. Tira esses homens da minha vida. Eu sempre penso nisso, tira esses homens da minha vida. Pelo amor de Jesus Cristo, tira esses
esses homens nunca fiz mal a ninguém, eles só querem dinheiro, só querem meu dinheiro, meu Deus, eles pensam que eu tenho, eu não tenho. Mas vamos lá. Então eles podem fazer a cobrança, meus amigos, certinho? Agora, se você não pagar, na esfera administrativa, que a gente já começou a estudar, vamos ter um julgamento ADM. O que é o julgamento ADM? É o PAF, é o Processo Administrativo Fiscal. No caso, o PAF pode ser, dentro desses entes de autarquia, eles deveriam ter o PAF, mas nem sei se tem. Nem sei se tem, que é tão arbitrário que não sei se tem. Mas aí no caso de imposto de ICMS, imposto de renda, imposto IPTU, né, IPVA, que eu paguei hoje, certo? Você pode entrar com um recurso, por exemplo. O IPVA está cobrando uma pessoa e a pessoa já pagou. A pessoa tem o recibo do pagamento. Então ela entra no primeiro grau, ó. No caso, vamos botar o imposto federal, que o PIS, está devendo o PIS, mas você já pagou. Aí você entra no primeiro grau e depois você vai para o CAF, que o CAF é da Receita Federal, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aí você entra no primeiro grau e entra no segundo grau, que é o CAF, e faz sua defesa. Você pode ganhar ou não, certo? Certinho? Se você já tiver pago a mesma coisa gritante, acredito que você vai ganhar, porque ninguém é maluco de ficar cobrando uma coisa que já esteja pago. Mas se não for, dependendo da interpretação, alguma coisa, depende da mala. Pegou a mala, não entregou a Mas coisa. com a tecnologia que tem hoje, existem casos ainda de estarem cobrando? Existe, porque o sistema erra, o computador erra. Cobra coisa já paga aí, toda hora, guarde tudo que você paga. Porque a cobrança aí tem muita coisa errada. Cobra você errado mesmo, terrível mesmo, entendeu? Aí você tem esse julgamento que a gente já viu e a gente vai aprofundar para você. Legal até aqui? Agora vamos para a parte legislativa. A parte legislativa é quando começa os tributos. Como é que começa os tributos? Onde é que começa? Como é que começa, gente? Vamos lá? Todo mundo. Criando a lei. Você vai ter que criar a lei. Aí nós vamos chamar lei, bote aí, lei instituidora do tributo. Você vai ter que ter uma lei, essa lei é chamada lei instituidora do tributo. Certo? É que vai instituir o tributo. Um tributo novo. Vamos imaginar na prefeitura, um tributo novo. Tributo você ficar no ponto de ônibus. Tributo por você ficar no ponto de ônibus. Você vai pagar tributo. Aí ele cria esse tributo na Câmara dos Vereadores, daqui de Salvador. A partir do momento que criar, você tem que pagar o tributo. Não. É lógico, tem que Você pagar. não falou que tem um negócio da anterioridade que não pode? Sim, tem. Aí você vai, a lei vai ser criada e vai ter um prazo para você começar a pagar o tributo. Não é de imediato. Ô, professor, mas quando eu Agora vamos imaginar a situação. Você tem já um tributo instituído e eles querem aumentar o tributo, as alíquotas, o que for, aí vai ser a majoração. Diga não, diga não. Eu estava precisando algum desses princípios aí, estava falando que não poderia cobrar tributo para a gente, tipo, porque está circulando. Não, eu falei esse tributo, foi um exemplo didático, porque eu não acredito que vai fazer isso. A gente tem que ler a legalidade. Mas tem que ter a legalidade. Mas fique de olho, porque tudo é possível nesse país. Mas tem a impressão que vai fazer, certo? Porque você tem a liberdade de ir e vir, liberdade de tráfico das pessoas, e um tributo absurdo seria um tributo, pagar um tributo, criar um tributo, porque você está no ponto de ônibus, né? A prefeitura criar esse tributo. Eu só dei esse exemplo a nível didático, né? Para vocês entenderem uma criação de um tributo novo. Eu acho que no Brasil nosso não cabe mais criar tributo nenhum, né? Ninguém fica no ponto de ônibus. Não tem mais sentido, né? Não tem mais lugar. Eu fiz um exemplo de um tributo novo para uma atividade qualquer, para um fato que pudesse ensejar a cobrança daquele tributo, certo? Mas esse tributo seria inconstitucional, seria ilegal, a gente poderia derrubar na nossa justiça, que é correta. O professor Martínez. É correta e que você consegue derrubar as coisas com facilidade. Entendeu como é que eu estou falando? Tá entendendo? Tá entendendo? Vamos lá. Agora, prosseguindo. Uma coisa mais comum é a majoração de tributos. Certo? Você majora tributos. Por exemplo, você majora tributos majorando a alíquota. Aumentando a alíquota. Entendeu? Você majora tributos diminuindo a isenção. Por exemplo, tem um
tributo sobre, deixa eu me lembrar aqui, é sobre IPTU, que é do município, né? Imposto Predial Territorial Urbano. Eu vou trazer para vocês a relação de tributos e quem são que cobram esse tributo, você tem uma ideia geral, né? O IPTU é da prefeitura, Imposto Predial Territorial Urbano. Esse imposto, é até bom que vocês pesquisem aí. Quem tem uma casa popular até 80 mil, não paga, né? Uma casa popular, né? Como é? Tem isso? Como é? O IPTU, todo mundo fez pequenininho. Ele pediu para, acho que uns 6 anos atrás, uns 7 anos, para todo mundo fazer os cadastros do seu imóvel. Então, todos os imóveis que tinham valor venal, que não é o valor de venda, era o valor venal de quanto? Venal, de 80 mil não paga. Não paga, né? O meu mesmo eu não pago. Você é uma pessoa tão feliz, sabia você? Que felicidade. E o meu eu não posso botar, não? Lá em Vila do Atlântico, uma casa com piscina, não posso botar. Eu construí piscina, mas sou pobre, não pode não. Eu vou te falar, né? Mil e cacetada, eu quase 2 mil reais. A casa daí E aí, fazer uma doação, né? E você tem que chegar na... Você não pode chegar assim, paletó, nada. Você bota uma calça jeans rasgada, cabelo todo despenteado, barba sem fazer. Ah, onde é a sua casa? É em Vilas. Mas é tão acabado. Tão acabado. Porque se o cara souber que a casa tem piscina, condomínio fechado, ele não vai mais. Né? Então, até 80 mil, não é isso? Existe uma isenção. Valor venal. Essa isenção, certo? Tira o IPTU dessas pessoas que estejam enquadradas nessas condições. Se amanhã ou depois ele chegar uma nova lei e disser que a isenção baixou, deu-lhe guarda, né? Para ela ali, deu-lhe guarda. Baixou de 80 para 50 mil. Ele está fazendo o quê com o tributo? Ele está majorando. Concorda comigo? Porque ele tinha uma isenção. Ele baixou de 80 para 50. De quem está com 50 até 80, vai pagar tributo que não pagava. Então ele está majorando. Essa majoração obedece aos princípios da lei legislativa. Tem que passar pelo legislativo dentro de todas as suas tramitações. Certinho? E se o IPTU é de Salvador, onde é que é esse julgamento legislativo? Onde é que forma essa lei legislativa? Em Camaçari. É isso? Anote aí, quem quiser anotar. É Camaçari? Não. Não é não? Onde é? Onde é? Assembleia Legislativa do Estado. Do Estado da Bahia, não é isso? A cobrança era pelo Cefaz, não é isso? Não, a cobrança é fácil. Eu estou falando, mas quem faz a lei? Na legislativa da Bahia. Quem faz a lei? Quem faz a lei? É a Assembleia Legislativa? Não é? Está falando da Cefaz. Não é não! A Assembleia Legislativa, anota aí, faz as leis dos estados. O quê? A Assembleia Legislativa dos Estados faz a lei dos tributos estaduais, gente. A Assembleia. que faz a lei. Eu adoro sua inteligência, meu amor, adoro. Eu provoquei isso em você e você foi atiçada por esse desarrollo, como diz em espanhol. A Assembleia Legislativa dos Estados legisla sobre os tributos estaduais. As câmaras de vereadores legislam sobre os tributos municipais. Legal? A Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa dos Estados legisla os tributos estaduais. Entendeu? É tributo estadual, a Assembleia Legislativa do Estado correspondente. Deu para entender? Os tributos. Dos municípios, a Câmara dos Vereadores daquele município. Se foi aqui em Salvador, vai ser o quê? Vamos lá agora? Vai ser o quê? Se for em Salvador, a diminuição de 80 mil para 50 mil da isenção. Eles fizeram essa nova lei, certo? Emendaram, né? Vai ser aonde? Votada aonde, gente? Na Na Câmara. Câmara dos Vereadores, são hoje. Camaçari, Jaz d'Ávila, vamos lá. Lauro de Freitas, Camaçari, Lauro de Freitas, Camaçari, Jaz d'Ávila, Jacobina ou Salvador? Salvador. Salvador. Acertaram? Entendeu, amigo? Você? Ficou claro? Agora, se for um tributo da União, PIS, COFINS, Imposto de Renda, vai ser aonde? Aonde?
Na Finlândia? Não. Congresso Nacional em Brasília. Pode ir. Se for legislar sobre tributos da União, vai ser no Congresso Nacional em Brasília. Certinho? Se for legislar Sobre tributos da União, olha lá, ó. Tributos da União, Congresso Nacional em Brasília. Certinho? Certinho, gente? Tributos da União, Congresso Nacional em Brasília. Tributos do Estado, Assembleia Legislativa dos Estados, daquele estado correspondente. Se for o tributo estadual da Bahia, vai ser na Assembleia Estadual de Aracaju e Sergipe, não é isso? É? Não. Se for o tributo estadual da Bahia, vai ser na Assembleia Estadual da Bahia. Se for um tributo de Aracaju, Sergipe, vai ser na Assembleia Estadual de Sergipe. Até aqui está claro esse ponto? Tá, não tá? Agora, se for um tributo do município de Camaçari, vai ser na Câmara Vereador de Camaçari. Se for de Salvador, Câmara Vereador de Salvador. Gente, ficou claro isso aí? Se for Distrito Federal, Distrito Federal. Certo? Lá no Distrito Federal é a Assembleia. for do município na Câmara Assembleia do Distrito Federal. Certinho, candidato? Certinho? Gente, ficou claro isso? Ou ficou dúvida? Vamos prosseguir. Não pode ficar dúvida, tá? Então, instituição, majoração de tributos é feito no Poder Legislativo, nas divisões que nós já falamos aqui agora. Ficou dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida, amor, você? Tem dúvida, amigo, você? Tributo de Pernambuco. Aonde é que vai legislar? Aonde? Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Se for o tributo de Recife, onde é que vai se legislar? Câmara de Vereadores de Recife. Se for da União, Congresso Nacional em Brasília. Beleza? Tanto para instituir como para majorar. Só pode instituir ou majorar depois de uma votação no Poder Legislativo. Certinho? Aí vamos. Tributo. Tributo é o gênero geral do qual nós temos espécie, impostos, taxas e contribuições. Legal? Contribuição parafiscal. O que é? Espécie ou gênero? Contribuição parafiscal do CRC. Hoje eu fiquei meio marcado, né? Receber essa carta. Foi pesada a carta. Espécie, né? Você não achou não a carta que eu recebi pesada? Hã? A carta pesada, dizendo os valores que eu estou ganhando. Oxi! Foi pesado. Pagou, nasceu, tem que pagar. Tá vendo? Vamos lá, bora lá. Bora, gente. Então, vamos lá. Quanto mais ganha, mais descia. Quanto mais gasta e acaba ficando pobre. Vamos lá. Contribuição parafiscal do CRC. O que é? É gênero ou espécie? Eu achei que era Eu acho que é espécie que é espécie. Gente, gênero só tem um. Tributo. O resto tudo é espécie. Vamos lá, todo mundo comigo. Gênero só tem um. Repetindo. O resto tudo